Alright, lads. Hoje vamos estudar psicologia da personalidade, abordando mais a questão do estudo dirigido. Então aqui, na número 1... eu não mandei o estudo dirigido aqui não, né? Foi mal aí. Peraí, vou mandar aqui. Vou mandar. Galera do podcast, o estudo dirigido e todos os materiais que a gente está utilizando aqui vão estar disponíveis no canal do Discord que está aí na descrição do vídeo. Então aqui, abrindo o estudo dirigido, a gente vai para a pergunta número 1. Explique a seguinte afirmativa: a personalidade restringe certas pessoas e abre o mundo para outras. Então, eu estava debatendo essa pergunta aqui antes, e pelo que eu pude ver, ela foi retirada de um livro, né, Teorias da Personalidade. Esqueci o autor, a autora. Eu vou estar mandando agora o print aí do capítulo. Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês, para a gente ter uma resposta melhor aqui. Só esperem, porque tá em PNG, o troço tá demorando para enviar aqui. Aqui na imagem, no primeiro capítulo, aparentemente, desse livro Teorias da Personalidade, a gente já tem escrito aqui: todos têm uma personalidade e a sua. Todos têm uma personalidade e a sua vai ajudar a determinar os limites do sucesso, felicidade e realização na sua vida. Não é exagero afirmar que sua personalidade é um dos seus patrimônios mais importantes. Ela já ajudou a modelar grande parte da sua vida e continuará a fazê-lo no futuro. Tudo que você conseguiu até agora, tudo que você espera conseguir, se vai ser um bom cônjuge, bom pai ou boa mãe, e até mesmo seu estado geral de saúde, podem ser influenciados pela sua personalidade e pela das pessoas com quem você interage. Sua personalidade pode limitar ou expandir suas opções e escolhas, impedi-lo de partilhar certas experiências ou permitir que você saiba aproveitá-las. Ela restringe certas pessoas e abre o mundo para outras. Então, aqui no caso, vou perguntar o que eu entendi aqui no caso. É que quando a gente fala que ela restringe certas pessoas e abre o mundo para outras, isso também acontece de vice-versa. É que no momento em que eu estou fazendo uma escolha, eu também tenho que entender que essa escolha ela está afetando a vida de outras pessoas, né, no caso. Assim como as escolhas das outras pessoas estão afetando na minha vida de alguma maneira. Então, eu diria que são escolhas paralelas, assim, de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão sofrendo impacto nesse relacionamento. Então, ela pode restringir e pode abrir um mundo para determinados seres. De que outras formas vocês entenderam aqui essa frase aí, para a gente poder responder essa número 1 aí? Sem pressa, gente. Sei lá, cara, pra mim, como eu vou dizer? Ah, do mesmo jeito. Eu não vou saber explicar. Deixa quieto. Eu posso falar a minha resposta para ver o que vocês acham? Pode Pode falar. falar. Eu coloquei assim, ó. A nossa personalidade influenciou tudo o que realizamos até aqui. Influencia as nossas expectativas em relação ao futuro e também a nossa saúde. A personalidade vai definir os limites do nosso sucesso, felicidade e realizações. Ela é um dos nossos patrimônios mais importantes e modela a nossa vida. Por exemplo, se tem uma personalidade mais retraída, mais tímida, ela pode me limitar a conhecer novas pessoas, novos lugares, arriscar em empregos mais ousados e que exijam mais de mim na comunicação e em outros campos. Uhum. Tá certo. Ótimo. Algo mais aí? Arielle, alguma coisa para acrescentar? Dou-lhe uma. Eu sei que ela não respondeu, mas enfim. Let's go. Pergunta número 2. Como iniciou o estudo da personalidade? Aqui no slide, o estudo da personalidade,
A partir do slide número... Ai, meu Deus do céu. Qual é a desgrapa aqui? Acho que é o 17. A gente vai ter a história da psicologia, né, no caso, que todo mundo já sabe, que vai começar com o Vandit lá na... É na Alemanha? É na Alemanha o Vandit? Acho que sim. Na Universidade de Leipzig, lá no século XIX, no caso. Ele vai criar um laboratório experimental de psicofisiologia, se eu não me engano, para tentar estudar a consciência. Aí, nesse processo, lá no século XX, vai vir um cara chamado Watson, que ele vai tentar mudar um pouco as coisas. Ele vai sair um pouco daquele campo abstrato que o Vandt estava estudando, que no caso era a consciência, e ele dizia, e o Watson ele dizia que não teria como, né, uma área que está tentando ser científica se limitar a uma coisa que é tão, como posso dizer, é, tão pouco concreta no caso, né? Para o Watson, ele não via sentido uma área que estava se dizendo racional, objetiva, científica, estudar algo como a consciência, que é algo que a gente não pode tocar, que é algo que a gente não pode analisar, né, em si. Sempre vai ficar naquele campo teórico. Então, o Watson, no lugar disso, ele estabelece que o quê? A gente deveria estudar, no caso... Deixa eu ver quem é que entrou aqui. A gente deveria estudar, no caso, o comportamento, né? Tanto que foi ele que fundou esse movimento aí, que é conhecido como o movimento do behaviorismo. Então, o Watson, ele vai estabelecer aqui na... Peraí. Aqui no slide... Esqueci qual é o nome. Ah, tá. No slide 24, então ele vai estabelecer que a personalidade, no caso, ele é o acúmulo de respostas aprendidas ou sistema de hábitos. Ou seja, seria esse acúmulo assim desses comportamentos aprendidos pelo meio, esses comportamentos que ele tem no caso. Em contrapartida, vai vir um outro cara também no século XX, né, que vai estudar também a personalidade, porém já em outro campo, que é o Freud. Ele vai estudar o processo da personalidade também, né, no caso, porém mais voltado no inconsciente. Ele vai tentar estudar como o ser ele tem uma determinada personalidade, como o ser ele se comporta, porém se baseando em coisas que não são científicas, como o Watson, né, no caso. Mas, em suma, a gente pode estabelecer aqui que o início do estudo da personalidade ela se deu com Watson, né, lá no século XX. E, no caso, ela se deu, vamos dizer, por causa de uma crítica, né? Uma crítica que o Watson ele fez ao Vandit, a psicologia funcional, né, no caso, e a psicologia estrutural. Para ele, ele não via sentido em uma área que estava tentando ser científica, uma área estudando algo que não era científico, né? Se você se diz cientista, se você se diz estar dentro de uma área científica, para que você está estudando uma coisa que não faz parte da ciência, como era o consciente? Então, no lugar disso, ele propunha estudar o quê? O comportamento. E através do comportamento, ele conseguiu entender, né, como funcionava ali a personalidade, formulando suas próprias teorias. E deixa eu ver quem que caiu aqui da ligação. O Vinícius, então o Watson ele só estudou o comportamento, né, que podia ser observado, ou não? Não, não, porque o comportamento ele é uma coisa é uma coisa que você pode observar, não é igual a consciência, né? É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Porque você pode ver a consciência, você não pode ver. Você pode formular ideias sobre o que é a consciência, né? Ah, os animais têm consciência? Não sei. O ser humano tem? Não sei. Qual é o sentido que você usa para dizer que eu tenho consciência? Tá vendo como trabalhar com consciência é uma coisa complicada? Porque ela não é uma coisa que você tem como olhar ali, ver, tocar, olhar as estruturas, entendeu? Fazer tudo assim, detalhadinho sobre o que é consciência. Não dá, porque é uma coisa muito abstrata. Já o comportamento eu posso observar. O comportamento eu posso ver ali, eu posso analisar. Então o Watson ele começou a se centrar o quê? Mais no comportamento. Porque para ele era o que ele conseguia ver.
Então ele viu o Vandit e toda a galerada lá da filosofia, da psicologia estruturalista, da psicologia funcional, estudando o consciente, se debatendo com uma coisa que eles não podiam ver. Já o Watson ele viu que estava tendo uma perda de tempo ali. Que para eles queriam realmente entender como o ser humano, a psique do ser humano, né, a personalidade dele, que eles estudassem então coisas que fossem mais palpáveis. No caso do Watson, o comportamento, né? É nesse sentido, né, que eu estou falando, que é palpável, que é observável. É aí que inicia o behaviorismo, no caso. Sim, behaviorismo, né? Em inglês, behavior. Comportamento. Então ficou claro aí, ladies and gentlemen? Ficou. Para mim, Aqui fala que a minha voz, a minha conexão, ela tá num ponto. Aí depois vai. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim. Defina personalidade. Aqui no slide tem uma resposta bonitinha aqui, ó. Eu vou até procurar aqui. Uhum. Ah, tá. E também, né, ainda no número 2, eu não sei se é necessário colocar isso, mas enfim. Só foi no final da década de 30, né, no caso, que a psicologia da personalidade ela foi formalizada. Só isso. Meu Deus do céu. Ela deixou certinha, rapaz, uma frase aqui explicando o que era a personalidade. Eu achei bonitinho, só que eu não tô achando mais. É fácil, assunto da personalidade. Se ele pedissem. Ah, não. eu coloquei assim essa, ó. A Fala. palavra personalidade vem de persona, que era uma máscara usada pelos atores no teatro. Persona é a aparência externa que mostramos aos outros. Mas a personalidade é mais do que a aparência externa. A personalidade é o conjunto dos aspectos internos e externos de cada pessoa e que influencia o comportamento das diversas Hum, situações. Forças culturais sua voz, ela influenciam deu. também a personalidade. Sua Não sei se está voz, ela certo. deu uma. Parecia um Rapaz, robô. Um pouco. sua voz travou bastante aqui. Então não deu pra entender muito bem, não. Mas não, na verdade eu entendi. Repete aí, Kelly, fazendo um favor. Do latim, né, que é a persona no caso, e você pegou, na verdade, a descrição do termo junguiano, né, no caso da persona, que a persona seria aquela característica externa, né, aquela característica socialmente Eu acho que a minha internet não está muito boa, não, que está falhando. Não, a voz dele cheia cortou aqui. mesmo. Agora eu achei aqui a Então resposta. não é só a minha. Não, não, a dele. Sua voz. Eu não sei se você parou de falar, Vinícius, mas cortou Eu seu áudio. cortei? Então, Não, cortou seu áudio. Eu não sei se a internet caiu ou você parou de falar. então, é porque aqui falou. Caiu em que momento? Não tava no meio de uma frase? O quê? Você estava Você tava. Ah, nem lembro o explicando que você tava a falando. parte da definição. Características externas e visíveis, aspectos que os outros físicas ou físicas sobre. Nossa, os cachorros estão fazendo a festa aqui, rapaz. Não sei o que está acontecendo aqui. Peraí, deixa eu fechar a janela aqui. Na psicologia, o conceito.
Na psicologia, o conceito engloba não apenas qualidades físicas superficiais, mas também uma série de qualidades sociais e emocionais subjetivas que a pessoa pode tentar esconder ou mostrar. Então, essas características externas e visíveis, né, no caso, ó, tô doido. Então, não se trata necessariamente dessas questões externas e visíveis. A personalidade, ela também ela diz aquilo que está dentro de nós, né? Aquelas características que nós guardamos, aquelas características que existem dentro da gente. Porque a gente pode ser uma coisa na realidade, né, para as pessoas e ser outra por dentro. Então, se a gente vai falar de personalidade, a gente também tem que falar dessas características internas. Então, eu colocaria na resposta assim, trata-se das características internas e externas, né, no caso. Aspectos, cognitivos do comportamento, que podem englobar gostos, que podem englobar. Enfim. Essa parte eu coloquei forças culturais que influenciam a realidade. Hum? Ó, deixa eu tentar ser mais objetivo aqui, então. Trata-se das características externas e internas de um indivíduo, que fala sobre seu comportamento. Sobre seu comportamento, no caso. Porque, no caso, se eu não me engano, já dizia um ditado bem antigo, que a personalidade, no caso, ela é a macro do comportamento. Ela é um conjunto de comportamentos. A minha voz cortou aí pra vocês? Não. Porque eu acho que os cachorros morderam ali o poste. Isso é por isso que eles estão doidos ali. Kelly, Eu tô aqui. de boa então? Número 4. Descreva sobre um método de avaliação da personalidade. Indique uma vantagem e uma desvantagem de tal método. Um método de avaliação da personalidade, então. Vocês já têm um em mente aqui? Procurando? Método de quê? De avaliação da personalidade. Olha, eu vou citar um aqui. Que eu havia falado. Que é o teste do autorrelato, né, no caso. As pessoas elas falam sobre si mesmas, né? Por meio de perguntas sobre seu comportamento, sensações de várias sensações em várias situações, né? No caso, o nome desse bagulho aqui é MMPI? MMPI, no caso, né? Seria aquelas perguntas tipo, às vezes eu sinto fortes cólicas intestinais. Aí tem as respostas lá. Muito verdadeiro, verdadeiro, mais ou menos, discordo completamente. Seriam esses tipos de autorrelato no Respostas caso, né? objetivas, né? Isso, faço uma pergunta, aí eu tenho as respostas objetivas ali. Aí ele vai responder, no caso, as perguntas que eu mando, né? A, peraí. A vantagem, no caso, é que pode ser feito pelo computador, o custo é baixo e ela tem uma pontuação mais objetiva, né? No caso, ela é gabaritada. Ela não precisa de uma reflexão, eu acho. Você só olha assim um gabarito e já já imagina o resultado já. Agora, a desvantagem dela no caso, se eu não me engano, uma das características que coloca a desvantagem no caso é que ela é extensa. E tem algumas perguntas que são íntimas. Deixa eu checar aqui. E também pode ter, tipo, não sei se É eu isso diria mesmo. manipulação das respostas.
que alguém pode estudar para se dar bem nesses testes. E tem aquela questão também de que algumas perguntas podem ser boas em um determinado lugar, mas em outras não. Tanto que tem censura igual. Estado Islâmico, você vai fazer algumas perguntas lá, é proibido, etc. É, né? Ela usou exatamente a de aula, se não me engano. Exatamente. Então, ela não leva em consideração o meio, né? No caso, a cultura que está sendo aplicada. Tá. Eu citei uma, tá? Mas aqui tem outras. Descreva sobre um método de pesquisa da personalidade. Indique uma vantagem e desvantagem de tal método. Pesquisa. Aqui eu vi uma. Hum, Cadê você, cara? É aquele que a Ah, pessoa tá. tem que se descrever, tipo, o que que você acha que você é? Você é Esse é o impaciente? método clínico. Ah, tá. Ah, tá, aqui, ó. Os principais métodos utilizados na pesquisa da personalidade é o clínico, experimental, virtual e correlacional. O clínico. Ah, eu gosto quando pergunto sobre clínico, porque o clínico é uma coisa muito genérica e você sabe, você pode encher linguiça. É o estudo do caso ou história do caso. É aquela típica terapia, né? Fica perguntando, o que você veio fazer aqui? Não sei, você fica falando, quando você menos espera, você está falando sobre toda a sua vida. Psicólogo busca pistas no passado e no presente dos seus pacientes que possam indicar a fonte dos seus problemas. Em síntese, é um histórico detalhado de uma pessoa que contém dados de diversas fontes, né, no caso. Uhum. Vamos lá, então. Não consegui acompanhar, tá? Falhou. Não sei Falhou? se foi a minha. Vamos ver aqui, então. Eu vou repetir aqui. O método clínico, no caso, é um método de pesquisa no estudo da personalidade. É o estudo de caso ou história do caso. É um histórico detalhado de uma pessoa que contém dados de diversas fontes. Seria aquele caso em que o psicólogo ele se senta lá e pergunta sobre a história dessa pessoa e tenta entender através do passado dela e do presente também o que levou ela a ter aquele determinado problema, a ter aquele determinado caso. Esse é o método clínico. Saiu limpo agora? Agora saiu. Certo. Agora vamos ver as falhas. Os dados objetivos são subjetivos e associados a eventos mentais e também a experiências da infância. Mas o que que nesse caso Ih, não ouvi nada não. Kelly, Kelly, não estou ouvindo. eu posso considerar como falha? Oi? Você está ouvindo, Gabriel? Hum. Tá ouvindo? Agora eu ouvi. Oi, Kelly, pode repetir? Nesse caso do estudo, o que que a gente considera como vantagem? Desvantagem, então. Eu estou vendo aqui agora. A desvantagem, no caso, é que os dados obtidos são subjetivos e associados a eventos mentais e também experiências da infância. E também os dados estão abertos a diversas interpretações do examinador. Esse é o problema, né? Se a coisa é subjetiva, então ela vai interpretar também como algo subjetivo. Problema... Então, o problema dele é esse, é que ele é subjetivo. Ele é muito subjetivo. A gente pode colocar esse como uma desvantagem, é muito subjetivo. Agora, a vantagem. Nossa, ela não colocou vantagem nenhuma aqui no método clínico, não, rapaz. Tá. Não, ela colocou uma vantagem aqui, mas dentro da falha. No entanto, o método clínico permite bem a fundo na personalidade. A vantagem é que ela pode estudar mais a fundo a personalidade, no caso, né? Só e só. Esse é o método de pesquisa, tá? Certo, ladies?
Vamos para o número 6, então. Qual a importância de saber a biografia de teóricos da personalidade? Agora eu quero ver, que essa aqui eu também eu coloquei uma resposta bem genérica, cara. Deixa eu ver aqui. Reconhecer as transformações dos métodos de estudo e visões acerca da personalidade. Alguém respondeu aí outra coisa? Kelly? Eu respondi, eu coloquei assim, qualquer coisa aqui para dizer que eu não tinha feito. Eu coloquei, porque a maioria dos teóricos reflete bem parte da sua teoria através das suas vivências na infância. Não consegui ouvir Errado. direito. Eu coloquei que é porque a maioria dos teóricos, eles refletem a parte da sua teoria através das vivências deles na infância deles. Uhum. Eles buscam, né, estudar na teoria o que eles passaram na infância. Eles embasam muito a teoria na própria vivência, né? No Isso. próprio passado. Isso também é uma resposta boa. Gabriel, Arielle? Você sabe que eu nem fiz. E quando eu falei dessa pergunta aí, quando você tinha perguntado, era a mesma coisa que ele falou. É. Gabriel, você fez? Gente, Gabriel tá aqui, meu Deus. Eu acho que não, Enfim. né? Se Ih, mutou, rapaz. quando eu muto aqui, é que eu não tô aqui também. Aí não fica Eu não tô perguntando. querendo nisso. Tá, vamos lá então. Resposta então. Vamos lá na 7 então. Defina o id, ego e superego na teoria de Freud. Isso aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Mas vamos lá. O id ele tá relacionado ao instinto, né? A mais ao prazer. Ele está relacionado ao. É isso mesmo, não tem mais nada para falar. O superego, no caso, ele está mais relacionado à moral, à sociedade, no caso. Ele está relacionado às exigências que o meio ele faz ao ser. E o ego, ele está relacionado à mediação entre o id e o superego. Ele está fazendo uma mediação entre para saciar tanto um quanto o outro. Ele tenta equilibrar os dois lados, no caso, né? Então essa seria uma resposta bem objetiva. Eu coloquei isso, eu coloquei que o id é a parte ativa, ou seja, a mais primitiva da personalidade, o ego, o mediador, e o superego é a parte da personalidade com morais. Uhum, exatamente. Vamos lá, então. Número 8. O que Freud quis dizer quando afirmou que o ego fica no meio pressionado por três instâncias e forças opostas? Ih, rapaz. Três instâncias? Eu posso ler aqui o que eu coloquei? Não sei se vocês vão me falar se está certo ou está errado. Eu Hum, coloquei assim, ó, porque o ego sofre a pressão do id, né, e ele também não impede a satisfação do, mas ele tenta adiar ou redirecioná-la de acordo com as pressões ou exigências também da realidade, e também tem a sua atuação pressionada pelo superego, que está em busca da perfeição moral. Ou seja, uhum. ele sofre a pressão do id, da realidade e do super. Mas aí são dois, não? Ela São falou três. três. Então, são três: o ego, a realidade e o superego. O id, a realidade e o superego? Isso. Porque o Hum, ego, para fazer a mediação, ele precisa ser pressionado pela realidade. entendi. Foi essa minha É. linha de raciocínio, eu não sei se está certa. Você se embasou em algum slide aqui? No slide dela, é. Vamos lá. Sabe dizer mais ou menos Que onde? era a realidade. Isso, enfim. Eu tô pegando o ego aqui. Ananã. Processo secundário. Ó, no slide 53 da aula 3.
É, exatamente. Então, no caso, seria aquela mesma explicação de antes, só que aqui a gente vai colocar também a realidade como, como parte da equação. Então tá certo mesmo, é isso aí que a Kelly falou. Vamos lá, pergunta número 9, então. Cite o nome e explique como funciona o princípio que rege o ID. O princípio, no caso, o nome, é o prazer. Esse princípio, ele rege... Pergunta mais boba. O prazer, gente. Eu coloquei a busca da satisfação imediata das necessidades. É, tá certo. Vamos lá. Cite e explique como funciona o princípio que rege o ego. Essa aqui, peraí, deixa eu ter lá. É o princípio da realidade, né, no caso. É o princípio da realidade e ele rege. Eu vou colocar aqui a mediação entre o id e o superego. Fala, Kelly. O princípio de realidade, que é a força de ação aos princípio do prazer, em vez de buscar a gratificação imediata por impulsos, o princípio da realidade limita o ego a buscar caminhos para satisfazer as necessidades de forma que são realistas e socialmente adequadas. Uhum. Arrasou. Aqui no slide ela colocou: o seu objetivo não é contrariar o id, mas ajudá-lo a obter a redução da tensão que almeja de forma socialmente aceita. Peraí, Kelly, você poderia repetir a resposta que você colocou? Só para ficar mais claro. Coloquei assim, ó, princípio da realidade. É a força de oposição aos impulsos instintivos do princípio do prazer, e em vez de buscar a gratificação imediata para os impulsos, o princípio da realidade orienta o ego a buscar caminhos para satisfazer essas necessidades de formas que são realistas e socialmente adequadas. Tá certo. Completinho, redondinho, certinho. Número 11. Explique o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, no caso, ele vai estar relacionado a... Ele vai aparecer, se eu não me engano, no... Meu Deus do céu. Período... Fase... Na fase fálica, não? Fase fálica, não... É fálica. Fálica, não... Ai, meu Deus do céu, É fálica. qual era a primeira fase mesmo? Esqueci. É pra eu colocar em ordem aqui na minha cabeça. Oral. Oral, Fase anal, oral, fálica, fase anal, fálica. A latente, outra latência e a outra era estágio genital. o estado genital. Vai ser na fálica mesmo. Se eu não me engano, é lá pros 5, 7 anos? 5, 6 anos, Sim. É de Sei. 3 a Exatamente. 6 anos, né? Ela se refere ao estágio fálico, no caso, em que o complexo de Édipo, o menino, ele tem a representação da mãe como um objeto que deve ser sexualmente conquistável e o pai como um cacete, como um adversário desse meio, né? Uhum. Vamos Como se lá, fosse um galera. concorrente. Exatamente. Eu coloquei assim, ó, quando ocorre o desejo do filho pela mãe, né, e ciúme e raiva em relação ao pai, ou seja, o menino se sente em concorrência com o pai por posse da mãe. Ele vê no Uhum. pai um rival para suas atenções e afetos. Exatamente. Vamos lá. Número 12. Cite pelo menos 2 críticas à teoria de Freud. Olha, eu vou citar uma aqui. Primeiro, que ele só fazia, que ele não tinha uma delimitação muito consistente, né? Uma delimitação muito... Que palavra eu poderia colocar? Enfim, ele estudava coisas que não eram científicas, em primeiro lugar. Ele utilizava métodos que não eram cientificamente aceitos.
Segundo, que as pessoas que ele utilizavam para a base, né, dos estudos dele, não condizia com... Era só Você homens, pode no repetir caso. isso, porque falhou. A primeira crítica, no caso, ele utilizava métodos que não eram cientificamente aceitos. E em segundo, é que ele levava em consideração a resposta de seus pacientes que, se eu não me engano, em sua maioria, se não todos, eram homens, no caso. Ou seja, ele estudava mais o homem do que a mulher nos estudos dele. E também ele utilizava métodos que não eram cientificamente aceitos. Mas é claro que tem mais críticas do que isso, pode até imaginar. Saiu limpo? Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Hoje minha voz ela tá saindo errado aí. Tá falhando. Aqui saiu limpinho. Pra mim, isso Eu acho que essa é a internet, talvez. Engraçado que é a minha. da Kelly pra mim tá saindo falhado. É a minha internet que deve estar uma beleza. Enfim. Então, eu citei essas duas aí. Alguém tem mais uma crítica aí? Ó, eu só peguei Também a é primeira que você falou, que é utilizava então de métodos que não eram cientificamente aceitos, e eu tinha colocado uma outra que eu tinha questionado ao Gustavo, que me ajudou a entender um pouquinho essa, que foi que a psicanálise ela trabalha com algo intangível, então sendo Uhum, possível experimentar em laboratórios, uhum, comprovar aí a realização. uhum. Que no caso é inconsciente, né? Exatamente. Não tem como estudar, cara. Como é que eu vou estudar uma coisa que é o inconsciente, uma coisa que até a própria psicanálise fala que não é muito palpável, que não é muito compreensível. Tá certo isso mesmo. Ele tem um método de estudo que não é científico e um objeto de estudo que também não é científico. Tá tudo errado. Por isso que não virou psicologia. Então, bora lá. Número 13. Cite pelo menos uma semelhança entre a teoria de Freud e Jung. Olha, a semelhança que eu falei, no caso, é o que eu lembro agora, no caso, é a existência de um inconsciente pessoal, né? E que ele também, no caso agora eu tô falando de duas, e que ele também levava em consideração a importância dos sonhos. Então você pode usar um ou outro. Alguém aí mais? Eu parei na 12, eu não fiz o resto. Então, nesse caso aqui, o Jung ele também levava, pode colocar que o Jung ele via nos sonhos uma importância, né, de se entender, algo que deveria se analisar, assim como Freud. Ele também acreditava na existência, né, do ego, do inconsciente e tal. Existem muitas coisas que são parecidas, mas eu só lembrei dessas duas aqui agora. Deixa eu só... Ah, tá. Uhum. Então, número 14. Cite pelo menos uma diferença entre a teoria de Freud e Jung. A diferença, no caso, era que... A que eu lembro aqui agora era que Jung ele leva em consideração também a questão de um inconsciente coletivo e não um tanto pessoal. Mas tem mais aqui. Se vocês me derem licença aqui, eu vou procurar. Nem abrir, gente. Carl Jung. Vamos lá, Jung. Você pode colocar que ele se concentrava mais no crescimento interno do indivíduo, em vez da relação com as outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E também a diferença dele da interpretação da libido. Para ele, o Jung, no caso, ele acreditava que a libido ela não era uma energia exclusivamente sexual, né? Ele era uma energia ampla, entendeu? Uma energia, assim, da realidade, uma energia que a pessoa usava.
Para ele era isso. Mas na prova eu vou lembrar só de inconsciente mesmo. Então vamos lá. 15. Defina ego, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo na teoria de Jung. O ego, tem que dar uma lembrada aqui, peraí. Não, meu Deus, não é isso aqui não. Vamos lá, ego. O ego, no caso, ele vai ser o centro da consciência. Vai ser a parte preocupada com a percepção, raciocínio e a lembrança. Ou seja, consciência. Tá, é só isso só. O outro era qual? Inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal aqui, no caso do Jung, ele não vai ser diferente do Freud, não. Ele vai falar, é um inconsciente, né, de coisas que foram recalcadas na sua vida, coisas que não podem ser acessadas, né, pelo consciente. Enfim, mesma explicação da do Freud. Agora, aqui... Deixa eu só confirmar se realmente é a mesma explicação da do Freud. Os típicos psicológicos. É um reservatório de material, um tráfico de mão. É isso mesmo. É a mesma explicação do inconsciente do Freud. Aqui no inconsciente coletivo, o Jung ele vai falar sobre o inconsciente, né, que tem recalcado coisas, como posso dizer, culturais. Coisas que não são acessíveis ao ser mais do que o inconsciente. O que você está falando, Vinícius? Tipo, existe Eu lá... ia te perguntar isso. Existe lá o consciente, o subconsciente, o inconsciente. Aí mais embaixo tinha o inconsciente coletivo. E por que ele tem esse nome coletivo? Porque ele é um acúmulo como posso dizer, de informações, de materiais históricos, no caso, que ficaram recalcados ali. Por exemplo, gírias, a forma como você se comporta. Não, a forma como se comporta não é um exemplo muito bom. Mas gírias é um bom exemplo disso. A gíria é o quê? Ela é um tipo de comportamento herdado pela sociedade, né? Mas vamos ver aqui no slide que tem uma explicação melhor disso. Consciente coletivo. É o nível mais profundo e menos acessível da psique. Jung acreditava que, assim como cada um de nós arquiva todas as nossas experiências pessoais no inconsciente pessoal, a humanidade coletivamente também faz isso, armazenando experiências da espécie no inconsciente coletivo. Ou seja, né, o inconsciente coletivo é um armazenamento social de experiências históricas, no caso, né? Todas as experiências universais, aquelas que são repetidas sempre por todas as gerações, tornam-se parte da nossa personalidade. Por isso que você tem o exemplo da gíria, né, no caso. Tipo, como se fosse o preconceito, essas coisas assim. Isso. É. Mas agora que eu tô pensando, gíria também pode ser considerada como uma coisa inconsciente. Enfim. Mas a questão é que a base vocês entenderam, né? É um inconsciente, na verdade, compartilhado, né? É um inconsciente dado pela sociedade, é criado pelas pessoas. É um acúmulo de experiências sociais herdadas historicamente. Experiências sociais históricas. Pensem nisso. Aqui, ó, o exemplo. Herdamos o potencial de temer cobras. Possivelmente, quando você é bebê, você não tem medo você não tem medo de cobra. Se pá, você até coloca a mão. Mas com o tempo, a gente vai começando a ter esse medo, né? No caso. A gente vai aprendendo com a sociedade a ter medo dessas coisas. Então, é um exemplo aí de inconsciente coletivo. Então, eu acho que a gíria é um inconsciente, sim. Ah, mas enfim. Vocês entenderam? Inconsciente coletivo? Sim. Tá. Vou explicar de novo, hein? Jung acreditava que, assim como cada um de nós arquiva todas as nossas experiências pessoais no inconsciente pessoal,
A humanidade coletivamente também faz isso, armazenando experiências da espécie no inconsciente coletivo. Ou seja, inconsciente coletivo, armazenamento das experiências sociais históricas. É só isso. Acho que não dá para resumir mais que isso não, gente. Também acho que não. Não tem como não. Então vamos pular aqui para a próxima pergunta. A gente tá na 16, né? Descreva sobre as atitudes de extroversão e introversão na teoria de Jung. Vou pegar aqui o slide que fala sobre isso. Os tipos psicológicos. Ah, tá. As atitudes extroversão e introversão. Grande parte da nossa percepção consciente e da reação ao ambiente é determinada por atitudes mentais opostas de extroversão e introversão. Jung acreditava que a energia psíquica podia ser canalizada externamente para o mundo exterior ou internamente para o self. O que são pessoas extrovertidas? Abertas, sociáveis e socialmente assertivas, voltadas para outras pessoas e para o mundo externo. Pessoas introvertidas, tímidas e tendem a se concentrar em si mesmas, nos seus pensamentos e sentimentos. Deixa eu só voltar na pergunta aqui. Descreva de extroversão e introversão anterior de Jung. Então, no caso, aqui o Jung está falando sobre uma energia psíquica, no caso, né? E ele está falando de que forma o ser ele vai, né, canalizar essa energia. Se para o mundo externo ou se para o mundo interno. Quando ele canaliza essa energia no mundo externo, a gente a gente vê ali, no caso, uma atitude extrovertida, uma atitude de extroversão. Quando ele canaliza essa energia psíquica, no caso, no mundo interno, a gente vê uma atitude de introversão. E o que, no caso, é essa energia? Se eu não me engano, acho que não é melhor perguntar isso não, né? Não, esquece esse troço. Não é melhor explicar que gera energia Ela nem psíquica, não. citou muito isso na sala. Tá aqui no slide, mas eu não nem Eu não pergunto. lembro dela ter dado foco. Tá, vamos lá. 17. O que é um complexo e como ele pode ser útil? O complexo, se eu não me engano... Deixa eu pegar o slide aqui. Tá. Complexo. Centro ou padrão de emoções, lembranças, percepções e desejos no inconsciente pessoal, organizado em torno de um tema comum. Ou seja, vai ser um local ali no seu inconsciente pessoal, né? Que vai... Como posso dizer? É um grupo de algo em comum. Como, por exemplo... Vamos dar o complexo da amizade. Então, é um complexo que só vai ter temas sobre a amizade. São todas as informações, são todas as lembranças, são todos os desejos, tudo aquilo que é voltado a determinado tema, agrupado em somente um local, né? Esse aí, então, foi aquele que ela deu o exemplo do filme infantil lá, Isso, acho que é Divertidamente, não sei o nome do divertidamente. filme, não é isso? Exatamente. Os complexos, no caso, são aquele bagulho lá. É um agrupamento. Uhum. As ilhas, né? A ilha da honestidade, Isso. Eu não a ilha da assisti o filme, amizade, mas eu lembro beira. que ela citou. Então, essas ilhas, no caso, são os complexos, né? São locais que se juntam acerca de um tema em comum. São emoções, lembranças, percepções, desejos. É isso aí. Vamos lá. Defina o que são os arquétipos da persona, ânima, ânimo, self e sombra. Vamos lá. O arquétipo da persona, se eu não me engano, é o arquétipo da personalidade socialmente aceita. Tá? Arquétipos. Tá aqui. Arquétipo da persona. É uma máscara, a face pública que usamos para nos apresentar como alguém diferente de quem realmente somos. Ou seja, é a nossa personalidade, é a personalidade que nós usamos para sermos socialmente aceitos. Essa, no caso, é a persona. A sombra, no caso, ela é
personalidade... É melhor ler slide. A sombra é o arquétipo mais poderoso, contém comportamentos, no entanto, a sombra também... A persona, no caso, são as características da nossa personalidade que foram recalcadas, ou seja, aquelas personalidades que não foram filtradas, não foram aceitas socialmente e, no caso, foram recalcadas para dentro de nós, né? Seria, como posso dizer, a nossa verdadeira personalidade, o que nós somos por dentro, enquanto a persona é o que nós somos por fora. Agora, o self. Representa a unidade, a integração e harmonia da personalidade total, meta primordial da vida. Essa realização envolve metas e planos para o futuro. Serve de fonte motivadora, nos empurrando para frente. Então, quando a gente fala em self, a gente está falando de harmonia da personalidade total. Seria quando a pessoa ela consegue estabelecer um equilíbrio entre o arquétipo da sombra e o arquétipo da persona. Quando ela consegue ser tanto um quanto o outro, né? Ela consegue ser tanto aquilo que ela é por dentro quanto aquilo que ela é por fora. Ela consegue estabelecer um equilíbrio. Tanto não, né? Mas enfim. É isso. É uma harmonia. Vocês estão em qual? Eu caí aqui. 18. Beleza. Então a gente já explicou o que é persona, o que é o self e o que é a sombra, no caso. O que é a ânima? A ânima são as características femininas e o ânimo são as características masculinas. Vamos ler aqui. Cadê você? Cadê você? Ânima e ânima. Ânima, aspectos femininos da psique masculina, ânimos, aspectos masculinos da psique feminina. Ou seja, a ânima são as características femininas na mente do homem, enquanto o ânimo são as características masculinas na mente da mulher. Porque o Jung, ele achava que a nossa mente, no caso, ela era bissexual. Bissexual no sentido de que cada um tem um lado homem e um lado mulher. E né, a junção desses dois é o que faz com que a gente entenda tanto um quanto o outro. Porque se a gente só tivesse características masculinas, não teríamos como entender o sexo oposto. Então, para ele, existia na nossa personalidade uma ânima, né, quando você é homem, no caso. A ânima, que são esses aspectos femininos que vão ter dentro de si, e o ânimos, que vão ser esses aspectos masculinos que vão existir no sexo feminino. Para você poder entender, né? Um e outro. Uhum. Entendi. Alright, then. 19. Qual a diferença entre a abordagem junguiana e a de Freud em relação à análise dos sonhos? Análise dos sonhos. Também eu lembro. Avaliação, teste de associação de palavras. Análise dos sonhos. São o caminho real para o inconsciente. Peraí. Ela está perguntando a diferença. Jung preocupava-se mais com as causas dos sonhos e achava que eram mais do que desejos inconscientes. Olha aí, ó. Enquanto Freud ele estava falando que o sonho ele só se centrava em desejos inconscientes, para o Jung não. Ele era mais do que isso. Ele pode ser algo prospectivo, algo compensatório. Então a diferença é essa. Eles eram mais porque no análise do abordagem dele, não, mas aqui no caso deixa eu ler a pergunta de novo. Qual a diferença entre a abordagem junguiana em relação à análise dos sonhos? Uhum. Bom, vamos colocar duas coisas aqui. O Jung, ele achava que o sonho ele era mais do que manifestações dos desejos inconscientes. E em segundo, o Jung, ele trabalhava com uma série de sonhos relatados por um paciente durante certo período.
Então, enquanto o Freud estava trabalhando com vários pacientes, o Jung não, ele estava trabalhando mais com uma singularidade ali. Uma galera menor, no caso, com uma pessoa. Então, é isso mesmo. É um inconsciente que ele não... É um inconsciente que é mais do que desejo... Nossa Senhora. Um sonho que é mais do que desejos inconscientes e o trabalho que, enquanto o Jung ele estava trabalhando só com uma pessoa durante certo período, o Freud trabalhava com várias. Ficou claro? Pra mim, sim. Hum, Os cachorros não param de latir nessa. Kelly? Eu fiquei Sim. um pouco confusa. Certo. Deixa eu ver que forma eu posso responder isso. O Freud, ele acreditava que os sonhos, eles eram tudo uma manifestação dos seus desejos inconscientes. Ou seja, o seu sonho, ele fala... Tudo que ele fala é o que você deseja na vida real e não pode. Entendeu? É isso. O Freud acreditava que o sonho ele era uma manifestação dos seus desejos inconscientes e o Jung não. Ele acreditava que era mais do que isso. Então a grande diferença é essa. É uma das. São só duas, no caso. Duas diferenças. Essa é uma. A outra era que o Jung ele vai trabalhar com uma pessoa durante certo período e o Freud ele vai trabalhar com várias. Várias pessoas para estudar. O Jung não, é com uma só. Ele trabalhava com os relatos de um paciente. Agora eu entendi. Vamos então para a última. Cite pelo menos duas críticas à teoria de. Eu lembro que uma era que ele só pegava os resultados que eram benéficos à teoria dele. Vamos ver aqui. Não era Críticas. Freud que fazia isso, não? Acho que ele também. Amostra pequena e não representativa das pessoas, né? Assim como Freud também. As pessoas que ele estudava era uma amostra bem pequena. Não tem como ele representar todas as pessoas só por estudando um ou outro. É a mesma crítica, gente, do Freud. E a análise, no caso, era muito subjetiva. Então, só vocês imaginar, as mesmas críticas que a gente faz à psicanálise também vão ter aqui. Aqui, ó. Jung não mantinha um registro palavra por palavra dos comentários de seus pacientes, nem tentava verificar a precisão dos seus relatos. Ele tinha seletividade nas conclusões para corroborar com sua teoria. Mas Freud também não era, não? Ele Era. fazia relato. Ele era também. Esse é o problema. É por isso que eu tô Mas ele não falando. fala sobre diferença, só fala crítica. Então, aqui tá perguntando só, no caso, duas críticas à teoria de Jung. São críticas que também podem ser levadas a Freud. Muitas das críticas que fizeram ao Freud, no caso, também fizeram que ambos se baseiam, né, no método da psicanálise. Então, vamos citar duas aqui. Primeiro, os dados eram subjetivos, não tinha como analisar. Segundo, ele tinha seletividade nas conclusões, ou seja, ele só pegava os resultados que corroboravam, né, que afirmavam a teoria dele. Right, certo? Certo. Kelly? Ok, tá. Então acabamos aqui o estudo da matéria de psicologia da personalidade. Teoria da personalidade. Ou psicologia da personalidade. Psicologia da personalidade, gente. Nossa Senhora. Matéria de Lorena. Acabou. Matéria de sexta-feira.
Obrigado aí por quem ficou até agora no podcast. Os materiais estão dentro do grupo do Discord. Falou, meu povo.